Olá, bom dia, tudo bem? Bom, concluí o desenho aqui da terraplanagem para a gente fazer o platô na região do domo, com a rampa de acesso. Deixa eu mostrar para vocês como ficou, com os desenhos depois, com as cotas vai ficar fácil de fazer estaqueamento e fazer a terraplanagem, mas eu vou adiantar para vocês como é que ficou o conceito. Então esse aqui é o nível que nós chamamos de 964, sendo que o platô lá da casa aqui embaixo está no 955, ok? Então nós temos 9 metros de diferença aí de cota, de altitude. Uh, Aqui é o paredão que nós temos na curva lá hoje, né? O corte que foi feito na curva, olha, descendo. Quando nós fechamos em 964 aqui, a gente cortar, vai avançar aqui sobre o talude existente hoje na rua, para baixar bastante essa cota do paredão que nós temos hoje lá. Hoje nós temos 3,40 m aqui, ó, nessa face. Nós estamos reduzindo aqui para em torno de 1,60 apenas, no máximo aqui, tá bom? Vai ficar bem mais suavizado, vai garantir que não vai ter desmoronamento, óbvio que a gente vai fazer aquela contenção aqui na curva por causa da erosão com enxurrada, mas isso não vai interferir na estrutura. Então, mas estruturalmente a terra está bem, a gente quebrou a metade do que tem lá hoje, até menos do que a metade, para ter uma durabilidade maior aqui, né? Então, uma vez chegando aqui no acesso lateral, conforme o Pedro pediu, a gente vai ter uma suavização aqui, olha, no talude, para harmonizar com o nosso platô. Eu vou girar ele aqui um pouquinho, vai dar para ver num ângulo melhor aqui, ó, 45 graus, tá bom? Olha, a gente avançou aqui em 45 graus essa face. Então, mantendo a rampa, a gente corta 45 graus até o nível do platô e vai suavizar. Então, não precisa de contenção mecânica aqui, tá bom? Da mesma forma que com o corte que nós fizemos no terreno existente, nós temos uma região de aterro, para fazer nosso platô, até o centro do domo. Esse círculo representa representa a posição do domo com 7 metros de diâmetro, que foi o que o Pedro passou. Então metade dele está apoiado aqui no solo compactado, a outra metade está em balanço, ok? Dá para ver aqui que vai estar em balanço, olha lá, vai estar avançado aqui. Essa terra que nós vamos cortar e vamos espalhar aqui, deu para suavizar, olha as linhas de cota a cada 10 centímetros aqui, chegando até o talude que hoje existe lá, que está bastante verticalizado, mas deu para suavizar bem o solo aqui, então não há necessidade também de nenhuma contenção, ok? Ainda dá, você vê que há um afastamento aqui de 1,5 m, 1,60 m em relação à divisa do vizinho. Então, mesmo eu tendo suavizado um pouco aqui o nosso talude no corte, é só pedir para o tratorista suavizar um pouquinho mais. Eu preciso ver exatamente quais são as condições reais do terreno, mas dá para suavizar um pouquinho mais ainda. Embora nessa altura, essa é a altura máxima que eu coloquei, que não necessitaria de uma contenção, né, de um muro de arrimo, o solo já ficaria autoportante, mas se ele conseguir suavizar aqui um pouquinho mais, a gente vai melhorar essa condição aqui no fundo ainda. Tranquilo, na hora de que tiver feito a execução, é só acompanhar o serviço, a gente define isso na obra. E obviamente a gente vai fazer uma coleta aqui de água pluvial, né, do que descer aqui de cima, do terreno do vizinho, a gente vai fazer uma coleta e vai distribuir isso lá para a nossa cisterna, tá bom? Então dá para ver bem como é que está suavizado aqui, olha, os contornos e tudo mais. A nossa rampa, praticamente toda ela acabou sendo corte, muito pouco aterro. Suavizei bastante aqui, olha, com a concordância com o terreno interno nosso existente. Ó, dá para ter uma ideia legal. Tá bem tranquilo aqui, não precisa de uma contenção mecânica, como eu falei, de novo, ó, tá bem tranquilo, tá bom? Sobrou até terreno aqui embaixo, no começo da rampa. A rampa inicia no nível realmente 955 aqui, que é o nível da casa, do platô existente. E a gente foi cortando a crista do talude da rua, daquele corte da rua. Então a lateral da rua aqui ficou uma lateral bem mais baixa, ó. As cotas que estão indicadas nos meus desenhos estão, se a gente estaquear, vão deixar a nossa rampa com uma declividade aqui de em torno de 20% aproximadamente, na maioria dos trechos. Então está bem uma rampa bem suave, bastante confortável de subir, muito mais confortável do que está hoje, porque a gente tirou bastante terra aqui para suavizar, tá bom? Acho que a gente vai conseguir um efeito legal. Está sobrando aí nesse corte aterro, está sobrando 130 metros cúbicos de corte, de
terra que foi cortada. E nós temos 130 metros de terra cortada. Lembrando que esses 130 metros cúbicos, eu acho que daria para a gente fazer o preenchimento de metade desse platô. Esse platô, até a metade dele, ele está no nível 955, bastante plano, muito bem feito. Aqui para o fundo ele está um pouco mais baixo. Então daria para a gente distribuir essa terra excedente aqui, nessa outra metade, tentando até, se possível, deixar ele um pouco mais alto, se for o caso aqui, ó, deixar ele um pouquinho mais alto, para a gente ter uma queda de água, né, fluvial aqui, na tendência realmente direcionando a declividade aqui para as beiradas aqui, se possível mais para essa região aqui, ó. Poderíamos fazer uma descarga de terra nessa região aqui, que essa região está bem feia, né? Aquela divisa já com o vizinho, mas que é um terreno bastante acidentado, onde nós pretendemos fazer a cisterna e o biodigestor. Então esse excedente de 130 metros cúbicos, 135 metros cúbicos de terra que nós vamos cortar lá, poderia estar sendo descarregado aqui, melhorando um pouco os taludes, onde tiver uma erosão em algum ponto, tá bom? E melhorando também a planicidade aqui do nosso platô. Então acho que a gente tem onde descarregar essa terra e fazer um trabalho legal. Eu vou colocar aqui para vocês agora a imagem aproximada de um estudo do nosso deck, para ver como é que ficaria. Tá aí então a sugestão do deck, ok? Ó, a parte amarela aqui é o deck de madeira, todo o deck de madeira, e em vermelho aqui uma projeção do domo naquele centro que eu mostrei, com 7 metros de diâmetro. O acesso por aqui. Aí vamos discutir depois o layout, onde vocês querem fazer a porta de entrada aqui, entrando diretamente pelos fundos, uma porta de entrada na frente, aí é com vocês. Aqui vai ser o nosso deck, deixa eu fazer uma vista inferior que vai ficar claro para entender, olha lá. Exatamente na linha de centro do domo, a gente tem o apoio, então o deck está apoiado, o deck de madeira está apoiado no solo daqui para trás, e a outra parte com umas 7 metros e meio aproximadamente aqui, nós temos o deck em balanço, com as estacas cravadas aqui. Eu cravei a estaca 1,5 m dentro do solo, ok? Né? Tanto aqui quanto aqui atrás. Aqui nós temos aproximadamente também 1,5 m para fora, e aqui eu tenho 3 metros mais ou menos para fora. Então são estacas de 3 metros, de 4,5 metros, cravadas 1,5 m pelo menos aqui no solo, tá bom? Então é uma sustentação interessante, não tem nenhum elemento pesado aqui nesse deck. Você pode colocar um ofurô, colocar a pira, colocar bancos, etc, né? Não vai ter uma carga significativa no solo. Eu acho que está bem razoável isso. Deixa eu fazer mais um giro para vocês visualizarem, ó, tá bom? Falta o guarda-corpo. Dá para ter uma ideia aí de como vai ficar. Essa parte, essa segunda metade que está apoiado no solo, é onde a gente vai colocar tubulação de esgoto, tubulação de água, chegando por baixo do domo aqui, ok? Ficaria bem interessante aí, ficaria embutida essa tubulação, alimentação elétrica e tudo mais, e sob o deck de madeira a gente não visualizaria nenhum elemento aí exposto que não combinasse aí. Basicamente é isso. Nos desenhos em PDF aí eu passo alguns detalhes construtivos, de área, algumas informações para fazer esse estudo. Tá bom, gente? Espero ter colaborado aí, espero que ajude a gente, tá bom? Sugestões, manda pra gente aí. Um abraço.